Olá, queridos estudantes do Numendes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula começar nossos estudos sobre a Roma Antiga. Bem, temos aqui uma pintura do século XIX, retratando o esplendor de Roma e posteriormente do Império Romano. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a fundação de Roma. Uma imagem muito conhecida são dos irmãos Rômulo e Remo, sendo amamentados por uma loba, é uma imagem símbolo da fundação romana. Depois aí seriam adotados por um pastor, foram abandonados por um rei, com medo de futuramente tomarem o trono, depois são amamentados por uma loba, são adotados por um pastor, e no final um irmão mata o outro, Rômulo mata o Remo, uma disputa onde vão construir a cidade de Roma, onde seria a fundação romana, que acaba sendo então, de acordo com a lenda, no Monte Palatino. Então, pessoal, apesar da lenda atribuir a fundação de Roma aos irmãos Rômulo e Remo, a origem histórica mostra um outro lado. A região da Península Itálica era ocupada pelo povo italiota, por volta de 2000 a.C., e esse povo italiota era composto por várias tribos, como os latinos, os sabinos, e depois chegam outros povos, vão ter companhia de povos vizinhos, como os gauleses, os etruscos, muito importantes, no início de Roma, e colonizadores gregos, também muito presentes, somente na parte mais sul. E para se protegerem contra esses outros povos, os latinos e os sabinos teriam construído a fortificação, que se tornaria a cidade de Roma. Ok? Bem, temos aqui então, pessoal, um mapa sobre a origem da cidade de Roma. A gente repara aqui que Roma é bem no centro, a Península Itálica, uma região de passagem, uma região importante. Ao norte aqui, em Abóbora, nós temos uma parte também ao sul, a civilização etrusca, muito influente, que era uma civilização já estabelecida naquele momento, mas depois vai ser absorvida com o crescimento de Roma. Aqui nós temos os gregos, como comentamos, mais ao sul, e já temos também Cartago, o Império de Cartago, fundado pelos fenícios, que vão rivalizar futuramente com Roma, principalmente no domínio do mar Mediterrâneo. Mais ao norte aqui temos os gauleses, os celtas, os gauleses muito famosos na história em quadrinhos francesa do Asterix, Obelix. Tá? Bem, então Roma é fundada e adota o sistema monárquico. Então o período da monarquia romana vai de 753 a.C. a 509 a.C., e esses reis eram escolhidos por uma assembleia chamada Assembleia Curial. Porém, pessoal, apesar de termos aqui uma monarquia, esses reis tinham um poder muito limitado pelo Senado. Um grupo de políticos que acabavam exercendo muita influência no poder, de políticos, de conselheiros, com muitos privilégios, a gente vai ver que vão exercer muita influência. Então, o rei tinha um poder muito limitado. Tá? O Senado é que aprovava, deliberava muitas das leis, então isso é interessante. No Império Romano, mais para frente, vai ser diferente. Aí o imperador ele vai ter, pelo menos em tese, muito mais poderes do que aqui o rei na monarquia. E a sociedade romana vai ser basicamente dividida entre patrícios, a gente vai ver isso já já, plebeus e escravos, isso é importante cair em prova. O comércio e a produção, que nesse início eram de certa forma bem limitados, ficavam logicamente nas mãos dos proprietários, praticamente quase todos eles patrícios. E esses patrícios, em 509, vão acabar dando um golpe para chegar definitivamente, aí, de certa forma, chegar com maior presença no poder e vão implantar a república. Então, o período da monarquia romana é um período aí mais de desenvolvimento inicial da cidade de Roma, não é um período de grande expansão, de grandes conquistas, como Roma vai ficar conhecida posteriormente. Vamos falar um pouquinho sobre essa divisão de classes tão marcante, tão importante para a gente entender a Roma Antiga, entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios, pessoal, como comentamos um pouquinho já, são aristocratas proprietários de terras, que vão possuir uma série de privilégios. Eram membros hereditários do Senado, então o Senado era composto por patrícios, tinham monopólio, controle dos cargos políticos, militares e religiosos, era muita força. Isso vai dar uma diminuída um pouquinho, a gente vai ver. Seus poderes foram enfraquecendo ao longo da República, mas ainda assim mantiveram grande prestígio.
Em oposição aos patrícios, temos os plebeus, né, que são, de certa forma, pessoas, entre aspas, comuns na Roma Antiga, incluindo aí homens livres, sem terra e estrangeiros. E essa palavra ela é usada muitas vezes até hoje, quando sou um plebeu, porque o cara é um plebeu, às vezes como se fosse de uma classe inferior, né, como se não tivesse ainda privilégios. Muitas vezes a gente utiliza essa palavra ainda de plebeu. Patrício é raro, né? Aqui no Brasil não lembro de ter ouvido, mas plebeu, muitas vezes essa palavra ainda é usada. E a questão da escravidão. Comentamos isso na nossa aula de Grécia Antiga. Então, havia uma escravidão maciça, pessoal, na Antiguidade Clássica, greco-romana, Grécia e Roma. E assim como na Grécia, a escravidão em Roma, ela vai ocorrer em cima de prisioneiros de guerras e na escravidão por dívidas. A escravidão por dívidas, depois, ela vai até ser proibida, ok? E muitos desses escravos, como já comentamos também na aula de Grécia, eles eram mão de obra qualificada, não eram necessariamente usados para trabalhos braçais. Então a gente vai ter filósofo, médico, engenheiro, às vezes capturados em guerra ou presos por dívidas, que vão ser considerados escravos e ficar sob o poder de um senhor. Então a escravidão era maciça e muitos depois, povos conquistados por Roma, vão se tornar escravos. Chega um momento que Roma já não vai ter mais quase povos para conquistar, isso vai gerar um problema grande. A gente vai ver até na segunda parte, em uma outra aula, que é o colapso romano. Então essas três classes aí são fundamentais para a gente entender a estrutura da Roma Antiga. Vamos falar agora então do período republicano, que é um período de certa forma extenso, praticamente 500 anos. Os patrícios vão implantar, então, um governo voltado para os seus interesses, eles que deram um golpe para poder implantar a república, tendo como principais membros os cônsules. Então, haviam dois governantes, dois cônsules, que poderiam, em situações de emergência, serem substituídos por um ditador. Então, Roma tinha um governo de dois cônsules durante boa parte republicana. O órgão mais poderoso da república era o Senado, composto por 300 membros vitalícios, e membros que eram patrícios. Então, interessante, a Grécia, a democracia, o governo do povo, surge na Grécia, em Atenas. Tá? Lembrando que não era tão democracia aqui. E a república, coisa pública, vai surgir em Roma. Então, são dois termos fundamentais para entendermos a política mundial, no mundo atual, por exemplo, dois conceitos muito fortes que vão surgir na Antiguidade Clássica, a democracia e a república. O Senado era responsável por praticamente todos os pontos importantes do governo, como a criação de leis, a política externa, a administração das províncias, entre outros. Era a instituição mais forte em Roma, o Senado. E aí os plebeus, pessoal, eles vão gradativamente conseguir alguns direitos. É muito importante que Roma, nesse período republicano, e em outros momentos também, mas o foco aqui no período republicano, vai dar uma importância muito grande à questão do direito, das leis. Inclusive, o direito romano é uma das grandes heranças que nós trazemos, que herdamos de Roma para o mundo também contemporâneo. A valorização do direito, da questão das leis, e também da fundamentação dessas leis, muito a gente traz do direito romano. Então, os plebeus eles vão passar a ter uma representação maior na questão militar, questão econômica, a partir da criação de um cargo chamado tribuno da plebe. E esse cargo, ele poderia, um cargo importantíssimo, poderia vetar leis que não fossem de interesse dos plebeus. Então temos aqui uns exemplos. Em 445 a.C., os casamentos entre plebeus e patrícios são permitidos. Antes não eram, a lei Canuleia. E em 366 a.C. é abolida a escravidão por dívidas, isso é bem importante, a lei Licínia. E os plebeus, inclusive, vão poder participar do consulado. Consulado agora, dois cônsules, vai ser um patrício e um plebeu. Então, isso é muito importante, essa valorização da questão das leis que nós vamos ter em Roma. Em 133 a.C., os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe, conseguem aprovar leis de reforma agrária. Essas leis não vão ser bem recebidas, vai provocar grande revolta, vai ser visto como uma radicalização.
Isso é um golpe muito forte contra os interesses, né, dos plebeus. O Tibério vai ser assassinado e o Caio acaba se suicidando. Então são duas figuras muito importantes da luta por direitos sociais na história, os irmãos Tibério e Caio Graco. Vamos continuar falando, pessoal, da República mais um pouco. Bem, temos aqui a imagem de César, e anteriormente a gente estava com a imagem dos irmãos Graco. Em 70 a.C., o escravo Espartacus, pessoal, existiu, a gente conhece mais de filme, de séries, né? Mas Espartacus existiu, foi uma revolta gigantesca de escravos, liderada por Espartacus, que sacudiu mesmo Roma. Tá? Então, em 70 a.C., o escravo Espartacus lidera uma gigantesca revolta, que vai ser esmagada, graças à união dos generais Pompeu e Crasso. E essa vitória vai abrir caminho para o governo do triunvirato, né, de 3 governantes, composto por 2 generais e o Júlio César. O Júlio César também, né, um militar de alto gabarito, vai chegar para compor esse triunvirato. Com a morte de Crasso, César vai vencer Pompeu, um grande rival. Inclusive, né, é nesse momento que nós temos a ida de César para o Egito, onde ele vai conhecer a Cleópatra, eles vão ter, né, um filho. É bem interessante, né, nesse momento do triunvirato e da ascensão de César ao poder. Vale a pena a gente dar uma pesquisada a mais, nesses fatos que são bem interessantes. E o César vai se tornar o ditador vitalício. Ele vai cruzar o rio Rubicão, né, tem toda uma narrativa bem épica, né, sobre a tomada do poder por César. Lembrando, pessoal, Júlio César não vai ser imperador. Ele vai ser o ditador vitalício, mas ele assume o poder dentro ainda do período republicano. Só que César não vai se dar bem com o Senado, e ele vai acabar sendo assassinado. César é assassinado com diversas facadas por membros do Senado, e aí nós temos a formação de um segundo triunvirato, Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. É um destaque para a grande rivalidade entre Marco Antônio, que depois também vai ter um caso com a Cleópatra, e o Otávio Augusto, que vai sair como vitorioso. O mundo romano fica um tempo dividido entre esses 3 governantes, mas temos a vitória do herdeiro do César, do herdeiro adotivo do César, que é o Otávio Augusto, que ele vence o Marco Antônio, a Cleópatra se suicida, etc. E acaba incorporando o Egito. Então, Otávio se torna o líder uno e vai receber do Senado o título de imperador. E depois o título de imperador é titulado como César. Então, ao longo do Império Romano, o imperador vai ser chamado de César. Na verdade, o próprio César não foi imperador. O primeiro imperador romano é Otávio Augusto. E desmembramentos linguísticos da palavra César, como Kaiser na Alemanha, Czar na Rússia, vão denotar depois também imperadores. Bem, vamos falar agora um pouco sobre o Império Romano, e na segunda parte da aula a gente vai dar uma continuidade ao Império, mas quero fazer uma introdução nesse momento. Ao contrário dos reis, lá no período inicial, o imperador aqui tem muito poder. Tá? Principalmente os imperadores. Alguns não têm tanto poder, nós vamos ter uma grande rotatividade em determinados momentos de imperadores, com muitos assassinatos, mas imperadores que têm muita força, como o próprio Otávio Augusto, depois o Constantino, eles têm muito mais poder comparativamente com que o rei, no início, lá no período monárquico, que a gente comentou. Vão controlar leis, o exército, e o Senado continua existindo. O Senado tem a função de aconselhar o imperador, mas perde muito do seu poder. O Senado agora é muito mais fraco. O assassinato do Júlio César foi um grande tiro pela culatra. Por quê? Foi um erro político, um erro de cálculo político do Senado, porque o César era muito popular. O Senado achou que matando o César recuperaria o poder, porque o César estava como ditador vitalício. Não foi o que aconteceu. O assassinato do César vai causar grande insatisfação, diversas fissuras, insatisfação militar, insatisfação da população, e o Senado acabou murchando muito depois da morte do César. Então, o primeiro imperador, Otávio Augusto, o herdeiro adotivo de César, vai governar de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasce na Palestina, o imperador é o Otávio Augusto, e vai implantar a famosa política do pão e circo, onde ele vai distribuir comida para a população mais pobre e vai buscar também diminuir um descontentamento ou manter uma certa
é, é, trazer uma certa popularidade para ele através de organização de vários espetáculos. Né? E aí temos a luta as lutas entre os gladiadores, as corridas, famosas corridas de biga. Então esse período de paz romana aí do Otávio Augusto, né, vai ser um governo de relativa estabilidade da famosa política do pão e circo. Depois da morte do Otávio, o Império vai passar por diversos governantes, diversas dinastias, né, o destaque aí para Nero, vai exercer forte perseguição aos cristãos, por exemplo. O cristianismo começa, né, já a marcar presença, a gente vai ver isso, e pôs fogo na cidade de Roma. Um outro imperador muito forte que a gente precisa mencionar é o Constantino. A gente vai falar também, quando a gente falar de cristianismo, na segunda parte. Vai estabelecer em 330 a capital do império em Bizâncio, que vai ser rebatizada de Constantinopla, tá? Hoje Istambul, na Turquia, que vai formar assim, uma base romana muito forte no Oriente. Tá? E aí, em 395, com a morte de um outro imperador, Teodósio, o Império Romano vai ser dividido em duas partes. O ocidental, com capital em Roma, e o oriental, com capital em Constantinopla, pessoal. A gente vai ver que o Império Romano Ocidental vai ser desintegrado, em 476, mas o Império Romano, com sede em Constantinopla, vai continuar existindo até 1453. Ok? Bem, então, vimos aqui a origem de Roma, a monarquia, a república, fizemos uma boa introdução ao Império, e na parte 2 a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre a expansão romana, né, o surgimento e a influência do cristianismo e o colapso de Roma. Aguardo vocês lá, bons estudos!